que nós estamos a observar essas mudanças acontecerem. Qual é a perspectiva que tem? Já falou aqui sobre a formação do partido, que já tem tudo pronto, etc. O que é que o presidente Venâncio aqui consegue visualizar com o surgimento do seu partido político na história política de Moçambique? Eu preciso ouvir isso de si. Ok. Vamos à resposta antes de atender também os telefones e de novo a plateia. Força. Ok, perfeito. Olha, muito obrigado, Isidro. Bem, como sempre, não podia ser diferente, colocando questões realmente muito profundas, não é? Bem, primeiro, antes de responder à pergunta, realmente reforçar esta constatação que o Isidro faz dos chamados mercenários digitais. Aqui em Moçambique a gente chama dos mercenários digitais, que estão a tentar produzir essa narrativa, de fato, de que o Venâncio vendeu as eleições, de que o Venâncio vendeu a luta. Venâncio vendeu a luta, é essa a ideia. Mas, sabes, eu muitas vezes não me preocupo muito com isso, por uma razão muito simples. É que eu tenho forte convicção que não olhem isto como algo que religioso ou coisa assim parecida, porque não estou aqui para pregar, mas eu tenho uma forte convicção de que quando nós optamos e pautamos pela verdade, pela integridade, pelos valores, é uma questão de tempo. Os valores, a integridade, o brio profissional, eles sempre vão prevalecer sobre a mentira. Então, é por isso que você teve o Nelson Mandela, que ficou 27 anos, sendo chamado de terrorista, sendo chamado de sabotador, sendo chamado todo tipo de nomes, ok? Desabonatórios, mas o que ele defendia e a sua firmeza na defesa dos altos e nobres valores da liberdade, da democracia, da igualdade na África do Sul, prevaleceram sobre toda a máquina propagandística que era monstruosa do regime do apartheid, mas não conseguiu prevalecer perante a firmeza, perante valores, perante a verdade, a justiça e a integridade. Portanto, eu sei que eles têm uma máquina propagandística, da manipulação da informação grandiosa, monstruosa, mas eu não tenho receio nenhum e não fico abalado porque eu sei que nada pode prevalecer perante a verdade. Então, este é o primeiro ponto. Mas o Isidro, tudo quanto o Isidro disse, em termos de estratégia de luta, em termos de estratégia, digamos assim, de manter a chama acesa, não é? Da luta pela democracia, pelos valores, pelos direitos humanos, eu penso que ele chama a atenção é extremamente fundamental. Agora, em relação às perspectivas futuras, formando o partido, o que é que vem a seguir, logicamente que algumas questões muito estratégicas, não vou poder detalhar, mas eu posso dizer algumas questões muito gerais. Não vai ser mais um partido, não. Na verdade, a gente chama de partido e formalizamos o partido porque a nossa conjuntura, digamos, do sistema eleitoral, do nosso sistema político, a participação política está muito ancorada à questão partidária, que é uma coisa problemática. E este é um desafio que nós temos, né? Você, para participar na gestão da coisa pública, para participar politicamente, não tinha que ser necessariamente e exclusivamente por via de um partido político, mas tudo foi engendrado para que fora do partido a tua participação política está condicionada. Mas não vai ser mais um partido. O que vai ser é algo inédito, porque nós nos propusemos, por exemplo, a fazer um combate político que não vai se circunscrever apenas aos ciclos eleitorais, como costuma acontecer. Eu não sei se Angola é assim, mas acho que não é diferente. A maior parte dos partidos políticos, eles apenas se mobilizam e eles intensificam a sua ação social junto ao eleitorado quando estamos na véspera ou na tangente dos ciclos eleitorais. Nós não, vamos ter várias variantes.
Há de haver, naturalmente, uma variável política, que é da mobilização, de vender o nosso projeto, o nosso programa, mas vamos ter uma grande ação de um ativismo político muito forte. Vamos ter, por exemplo, um podcast que vai ser, na minha opinião, o maior podcast de debate político em Moçambique. Vamos produzir alternativas e também iniciativas legislativas, porque, infelizmente, o parlamento que nós temos está mais do que claro que é um parlamento monocórdico. Não vamos esperar que dali saia absolutamente nenhum coelho da cartola. Então, nós queremos ter uma forte presença e uma grande atividade em termos de proposituras de iniciativas legislativas. Há muita ação social, muito ativismo social e muito ativismo político. Portanto, não seremos apenas um partido que se confina pura e simplesmente em mobilizar politicamente as pessoas e que se confina a estreitar-se apenas para a questão eleitoral da votação. Não. Vamos ter uma variável social, política, legislativa do debate social. Portanto, vai ser algo impressionante. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque há questões que nós não podemos agora dar-las a conhecer, sob o risco também de nos colocarmos numa situação vulnerável. Mas, por exemplo, em termos tecnológicos, nós vamos trazer coisas inéditas. Até essa já posso adiantar. Por exemplo, a forma de membresia do nosso partido não vai ser necessariamente presencial. Portanto, você não vai precisar ir até a nossa delegação, a nossa coordenação, para se tornar membro do partido, como agora acontece com todos os partidos políticos. Para você se tornar membro do partido, sempre presencial, com papel, nós termos membros dos partidos a nível virtual, e nós fizemos uma experiência dessas. Nas eleições passadas, quando eu ainda estava a trabalhar com a CAD, nós conseguimos inscrever 6.000 membros com métodos inteiramente virtuais. Portanto, isto também é uma questão que nós queremos trazer à política, portanto, trazer um novo paradigma de fazer política. Queremos trazer também inovações incríveis, como é que os partidos funcionam, que eles Engenheiro possam ser Venâncio, relevantes socialmente. Engenheiro Venâncio, vai Sim. formando um novo partido, sendo presidente, vai respeitar na integralidade o artigo 146 da Constituição de Moçambique, que diz, nomeadamente, que o chefe de Estado é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, vai cumprir objetivamente o artigo 149, que diz que o presidente da República de Moçambique não pode ter dupla função, nem privada nem partidária. Como é que será a boca da eleição? Demitir-se-á para cumprir e então poder ser comandante-chefe, de acordo com o 254 e 266, ambos da Constituição moçambicana, que a polícia da PRM é apartidária e as forças de defesa e segurança também são apartidárias. Como é que ficará? Vai continuar a violar a Constituição? Claro que não, Mano William. Olha, Mano William, durante a campanha que eu fiz durante 45 dias em 2024, eu fui o único dos 4 candidatos que publicamente assumi este compromisso público. Uma vez eleito como presidente da República, todas as funções privadas eu as renunciaria. Isso foi uma promessa pública e temos vários vídeos gravados em que eu faço essa promessa. Portanto, eu aí não tenho argumentos, eu só digo claramente que não só neste momento digo, como sempre o disse. Eu ainda como deputado sempre levantei esta questão. Para mim é uma das teses e uma das, digamos assim, um dos que eu assumi com o povo de Moçambique. E uma das coisas também que queria já agora acrescentar, Manuília, que eu gostaria imenso também que acontecesse, e o exemplo temos que começar a dar nos nossos próprios partidos. Este partido que nós vamos submeter os papéis amanhã, todos os cargos políticos, escuta bem, estou a dizer, todos os cargos políticos vão
ser acedidos por via. O presidente deste partido não vai indicar quem é secretário-geral, quem são os delegados regionais, não, todos os cargos políticos deste partido vão ser por eleição. Né? E é isto que nós queremos depois transmitir para aquilo que é o nosso projeto de sociedade, aquilo que nós pretendemos Antes de passarmos para a plateia, você tem noção que, por via da dupla função, o presidente da Frelimo é concomitantemente presidente de um partido armado? Por que não se denuncia por via judicial? Desculpa, por que não se denuncia por via judicial? Porque a lei dos partidos políticos, no 8º, diz que os partidos políticos em Moçambique não podem ser armados nem paramilitares. Tendo Sim. ciência que há o presidente de um partido que controla forças militares, por que não denuncia isso judicialmente? Olha, nós já temos um exemplo disso em Moçambique, não feito por nós. E, infelizmente, eu penso que essa denúncia já está há mais de 5 meses com o Conselho Constitucional, que ainda não se pronunciou sobre isso. Não sei se por medo ou não. Eu pessoalmente ainda não fiz, mas eu corroboro, subscrevo, é absoluto uma denúncia que neste momento já foi feita e já foi submetida ao Conselho Constitucional, que ainda não conseguiu responder. Em termos pessoais, ainda não o fizemos, mas eu corroboro, subscrevo. E já agora, Mano William, eu penso que estás a despertar um assunto que é muito atual. Portanto, eu, a partir da próxima semana, posso pedir a sua assessoria sempre preciosa para, digamos, iniciarmos este projeto, essa denúncia, digamos, a crescer, a que já existe, feita por uma outra entidade. Penso que isso é muito atual. Portanto, eu penso que é uma provocação boa e seria da minha parte, tenho todo o interesse em fazê-lo e penso que vai, como sempre o tens feito, vou granjear da sua assessoria para elaborar essa denúncia. Não é? Ok? Vamos voltar então aqui mais uma vez à plateia, que temos já um jovem que quer colocar uma questão a engenheiro Venâncio Mondlane. Força. O seu nome? Sim, sim. Força, pode continuar, pode continuar. Saudações a todos. Daniel Souza é meu nome. Eu sou ativista político. Pronto, eu estava com para se encontrar. É alguém da parte do a direção. Também me inspiro muito nele. Desde já, lhe agradecer por estar aqui a interagir conosco. Enquanto ia de secar, eu fiquei aqui a ficar algumas anotações. E pude anotar 2 passagens que o João Venâncio Mondlane disse. E eu senti tão feliz quando disse que aquele. Não. Companheiro, Matumona, volta para o teu lugar. Já ultrapassamos esse assunto. Nós estamos aqui. Não. Outra questão, porque nós já voltou o entrevistador, não vamos esgotar caso nisso. Não vamos criar os prós abelistas e outra coisa. Não. Já está. Temos que respeitar o que diz o entrevistado. Este assunto, nós podemos convidar um outro debate. Já falou um, agora falas tu, depois o outro. Isso parece um grupo concertado que veio para bloquear o nosso trabalho. Não é esse. Com todo o respeito, se for este o assunto, o outro colega ao lado, por favor, pode ter o microfone
Não, assim não. Não estamos a ser sérios. Sim, deixa-me estar colocado. Pronto. Então, já dissemos isso. Isso não é um programa. O para já tu podes ter um programa, podes ter um programa para fazer isso. Mas neste não vamos estragar. Está bem? Não vamos estragar. Ok. Outra questão. Está bem, e eu vou te mostrar. Qual é o tratamento que os familiares das pessoas que perderam as vidas e todo o resto dos feridos estão a ter nesse momento? A Frelimo já foi responsabilizado, se não, quando é que será responsabilizado? Quanto à postura que tiveram recentemente. Ok. Outro companheiro, muito obrigado pela sua participação. Força. Boa noite, TV8. Aqui fala o Fortunato Banga, na qualidade de empresário. Também saudações a todos que estão aqui presentes na plateia. Estendo as minhas saudações ao engenheiro Venâncio Mondlane, mas vou dar duas questões para o engenheiro Venâncio, para um pouco objetivo. A primeira é assim. O engenheiro Venâncio se aconselha ou aconselha países como Angola, tendo como base o ambiente político pós-eleitoral que Moçambique viveu, a abraçar uma convulsão social, tendo em conta que tal situação não impede um determinado governo ou um determinado presidente a ser impulsado. A semelhança, reitero, tendo em conta o que aconteceu no Moçambique, mortes, expoliações e até perseguições políticas que o engenheiro Francisco teve, aconselharia cidadãos angolanos, por exemplo, que ao ser cidadãos de outros países, darem a um caminho congênero ou desaconselharia. O segundo ponto, ou a segunda questão, relativamente ao cenário que viveu no aeroporto 4 de fevereiro, em Angola, engenheiro Venâncio deverá ter entendido, para não usar o termo aprendido, mas vamos ficar com deverá ter entendido, que a quando de qualquer campanha político-partidária ou a quando de qualquer campanha para a presidência, para o governo, os candidatos, não importando de que países se tratem, deveriam ser um pouquinho mais comedidos ou poderiam também apresentar estilhaços contra partidos que estejam a governar outros países. Eu coloco esta questão, terminando a minha intervenção, pelo seguinte: quando da campanha eleitoral, já mesmo na fervura de todo o sistema, de todo o ambiente político partidário vivido em Moçambique, o engenheiro Venâncio disse algo que poderá não ser os mesmos termos, mas o conteúdo e o espírito da informação é a mesma. A semelhança do que Moçambique está a fazer, agora passarão a ser os norte-americanos e os angolanos, chegará o momento dos angolanos fazerem as mesmas coisas. Ou seja, no momento que o engenheiro Venâncio apresentava esta abordagem, o partido que governa Angola é o partido MPLA. E se o engenheiro Venâncio fosse o presidente, o engenheiro Venâncio estaria a ter a comunicação diplomática com o presidente do partido MPLA, que também é o presidente de Angola. Estes tipos de argumentos, discursos, não são desaconselhados a quando de uma campanha partidária ou política não se deveria contemplar a hipótese, a possibilidade de serem também estes presidentes seus futuros homólogos e etc. Embora, agora mesmo já para terminar,
quem foi empossado do presidente de Moçambique é Daniel Chapo. Talvez também agora se devesse se aconselhar os seguidores de Jair Venâncio de continuarem a chamá-lo de presidente, no sentido de não parecer que esteja a induzir os seus seguidores, os seus apoiantes, termino. Obrigado. Ok? Ok, Obrigado pela colocação. Força aí a resposta, engenheiro Venâncio. ok, perfeito. Olha, em relação ao Souza, eu sei que o Mano William já colocou, já pôs o martelo, pôs a ordem na sala, mas eu queria só reforçar o seguinte. Eu coloquei aqui uma proposta, eu disse que gostei muito de uma proposta que foi dada aqui por um dos nossos manos, que falava de investirmos mais na unidade, e investirmos mais naquilo que nos identifica, que temos em comum e que possa ser mais produtivo para as nossas democracias. E nessa senda, concordando com isso, eu até fiz a proposta de chamarmos para um debate aqui sobre as questões fundamentais da democracia em Angola e Moçambique. Chamámos o Mano Abel Chivucovuco para debatermos sobre isso, que eu acho que todos nós ganharíamos muito mais com isso do que a tentarmos esgravatar e a desenterrar uma estado de guerra que na verdade nem existiu, nem existe, é tudo virtual, é tudo inventado. Primeiro ponto. Segundo ponto, que tem a ver com as vítimas mortais, né? Duas coisas que tu podes fazer quando não estás no poder. Se existe violação de direitos humanos, duas coisas que podes fazer. A primeira é uma luta usando os instrumentos jurídicos domésticos dentro do país para denunciar e responsabilizar as pessoas que cometem ilícitos ou, digamos, questões ligadas à violação de direitos humanos. Todos estes recursos domésticos, isto é, procuradoria, tribunais, tudo isto nós recorremos em Moçambique, tanto mais que deve ter ouvido, se calhar não soube, que o comandante-geral da polícia, tanto que já não o é, o antigo comandante-geral da polícia esteve a ser interrogado na Procuradoria-Geral da República por denúncias submetidas tanto por nós como projeto político, assim como algumas organizações da sociedade civil que o fizeram. Portanto, esta é, digamos, no espaço democrático, o uso de recursos dentro da legislação doméstica para responsabilizar a quem cometeu violação de direitos humanos. Também desde o plano internacional. Portanto, é a primeira vez em Moçambique. É a primeira vez em Moçambique que nós temos 3 denúncias que foram submetidas no Tribunal Penal Internacional, com nomes concretos. Felizmente, essas 3 denúncias, elas foram conhecidas, né? Quem está no direito sabe que uma peça, né? Uma peça, ela pode ser, logo à partida, ela pode morrer na praia se acharem que os elementos que sustentam a denúncia são fracos. Mas o Tribunal Penal Internacional conheceu as 3 denúncias que foram submetidas no plano internacional para a responsabilização dessas pessoas. Esta é a resposta no plano doméstico e no plano internacional. No âmbito das negociações ou da mesa do diálogo, um dos pontos fundamentais que eu levei como privilegiados foi exatamente a compensação das famílias que tiveram os seus parentes assassinados durante o período das manifestações. E esse ponto, felizmente, foi aceito até pela contraparte. Isso foi aceito e tem que ser cumprido. E nós já começamos em Moçambique, a minha própria organização política lançou um vídeo hoje, a nível nacional, para mobilizar as pessoas para mandarem dados concretos de pessoas que foram mortas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão detidas. Estamos a construir uma base de dados que vai nos permitir monitorar depois se realmente o tratamento médico e medicamentoso gratuito que nós concordamos que deve ser aos feridos, se vai ser feito ou não. As pessoas que estão detidas, se vão ser
beneficiárias da amnistia ou não, para que já tenham sido condenados. Portanto, esse é um trabalho de monitoria que nós também vamos fazer. E também, no plano judicial, nós também já submetemos as denúncias para essa responsabilização. Portanto, essa é a parte para responder. Infelizmente, o microfone, de facto, no início, na primeira pergunta, estava realmente com um pouco, a voz estava um bocadinho distorcida, mas talvez eu tenha percebido na essência. Não espero não estar a desviar-me daquilo que é a sua expectativa na resposta, mas eu penso que ele falava se aconselhava ou desaconselhava outros países, mormente Angola, a seguir, digamos assim, o percurso que nós tomamos em Moçambique. Espero que seja esta a pergunta, o microfone estava distorcido, então apanhava algumas palavras soltas e tentei construir a pergunta. Não sei se estou a ser fiel ou não, mas me disser se eu aconselho ou não. Olha, eu aconselho que no âmbito dos direitos fundamentais dos cidadãos, todo cidadão, toda comunidade que estiver, digamos assim, insatisfeita com situações que tenha identificado de injustiça, de violação de direitos humanos, que tenha que se manifestar. Isso aliás, eu penso que nem tem que aconselhar isso, isso é um dado adquirido. Isto aqui, na Constituição de Moçambique, há uma norma que diz que cada cidadão não tem o direito, mas tem o dever de usar todas as suas energias, todas as suas forças em benefício da comunidade em que está inserido. Significa, se eu tenho consciência, estou ciente de que existem situações concretas de injustiça, de violação de direitos humanos, de ilicitudes, de irregularidades, é minha obrigação como cidadão, em defesa da minha comunidade, denunciar, protestar e manifestar-me contra isso. Isso é um direito fundamental. Então, para fazer o uso desse direito fundamental, seria uma redundância dizer que eu aconselho, eu o desaconselho. Isso é fundamental. Isso é da essência da cidadania. Então, todos nós, independentemente da trincheira que a gente esteja, seja a pessoa do MPLA, ou da UNITA, da Frelimo, ou da Renamo, é nossa obrigação como cidadãos dizer, promover que é direito, deve ser usufruto de um direito fundamental qualquer cidadão manifestar-se nesse sentido. E é por isso mesmo que nós temos algumas formas de atuação na nossa política um pouco quase patológica. Quer dizer, eu sou do MPLA e eu verifico que o MPLA está a cometer uma série de atrocidades porque faço parte desta família político-partidária, então eu fecho a minha boca e eu reduzo-me à amnésia e ainda promovo o silêncio absoluto sobre essa ilicitude. Isso para mim é patológico. Eu era membro do Partido Frelimo, estive aqui a dizer, durante cerca de 10 anos que eu fui comentador de televisão, como membro do Partido Frelimo, o partido que eu mais criticava era exatamente o partido do que eu fazia parte. Então, isto para mim eu considero a verdadeira cidadania. Manifestar-se é direito fundamental do cidadão. Não é uma questão de generosidade, não é isso. Nós vimos ainda há pouco tempo na Coreia do Sul, milhares de pessoas na rua, mais de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas se manifestando. A polícia não matou a ninguém. A polícia não tirou a vida de nenhum cidadão. Pelo contrário, estava ali preocupada apenas para proteger bens públicos e privados e outras vidas de pessoas que não faziam parte das manifestações. Esse é o papel fundamental da polícia. Aliás, o direito e a justiça, o papel primordial não é andar a punir as pessoas, prender as pessoas, não, é proteger direitos. É proteger direitos. O MPLA, Frelimo, seja lá quem estiver no poder, se alguém vai para a rua para manifestar-se, a preocupação da polícia é criar condições para que esse direito fundamental
manifestação possa ser usufruído com tranquilidade. Essa é que é a missão fundamental da justiça e das autoridades de direito. E não pegar em si cacetadas para manifestantes, tiros, balas verdadeiras para... Isso é um estado patológico. Há uma patologia total e completa da forma como estes regimes encaram o que é um direito fundamental. Portanto, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à questão que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro, é isso que estou a dizer. Quer dizer, o que acontece é uma pena, eu senti muita pena porque vi muitos comentários, até dos meus irmãos angolanos. E eu senti muita pena porque muitos dos comentários eram feitos, mas não se fez um trabalho prévio, que é ir ver o que diz a legislação. Em Angola, existe um decreto, que eu por acaso já falei disso numa live minha, um decreto presidencial que se refere ao regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esse decreto tem normas específicas de como é que se proíbe a entrada de um cidadão estrangeiro no território angolano. E uma das normas diz o seguinte: se rejeita a entrada de um cidadão estrangeiro no território angolano, é obrigação das autoridades de direito, os serviços de imigração, a fundamentar, com base na lei, as razões que levam a essa rejeição. Isso é da lei angolana, isso é da lei doméstica. Isso não foi feito. Em nenhum momento as autoridades, os serviços de imigração da Angola, disseram com concretude qual é o fundamento legal para a proibição ou para a rejeição da minha entrada em Angola. Estou a falar da lei angolana. Para ler de alguns protocolos de que Angola é signatário, protocolos de migratórios da SADC, da União Africana, de que Angola é signatário, que são uma antítese, são totalmente opostas àquilo que aconteceu no aeroporto 4 de fevereiro. Para mim, esta é que é a questão fundamental. Eu ouvi alguns argumentos a dizerem que, mas por que a UNITA não informou ao governo angolano que vinham lá, digamos, algumas individualidades? Mas isto é outra patologia. A UNITA não tem que informar coisíssima nenhuma. Existe uma lei em Angola que regula quando é que um cidadão entra no território e quando é que esse cidadão não entra no território. É isto que tem que ser discutido. Então, existe também esta instrumentalização que é feita às mentes. É aquilo que o Isidro está a falar, por exemplo, está a acontecer em Moçambique. Quer dizer, produzir-se narrativas do que o Venâncio vendeu-se, o Venâncio é cobarde, mas não se vai à essência da questão. E a essência é saber se os serviços de imigração cumpriram a lei angolana ou não. Essa que é a questão. Não é desviar o assunto para perguntar se a UNITA comunicou ao governo ou não. Meu Deus, isto é patológico, não é? Então, outra questão, esta questão de sermos os moçambicanos, estarem a ser os americanos, os angolanos, eu faço isso com muito carinho e até faço isso de uma forma muito afetiva, né? Há uma angolana, vossa conterrânea, que é muito minha amiga, que eu gosto muito, eu admiro muito a ela, a Lady Laura, era das nossas brincadeiras prediletas, né? Então ela fazia as lives dela e dizia: Venâncio, daqui a pouco vamos te tirar o trono, nós voltaremos a ser os vossos americanos. Quer dizer, eu olho isto num plano meramente afetivo, num plano meramente cordial entre nós. Eu acho que os angolanos e os moçambicanos têm muita coisa em comum. Para dizer a verdade, nos PALOP, eu tenho uma imensidão de amigos de Angola, e se calhar seja o país em que eu sinto que tenho mais afetividade, né? Então, eu vejo isso mais nesse plano, não estou a ver nada de, digamos assim, que se possa levantar alguma tempestade em relação a esta matéria. Portanto, era normal os angolanos também dizerem isso, os moçambicanos: olha, nós somos vossos americanos. Eu nunca achei que isso fosse algo que pudesse ir para algo passível de criar algum impasse diplomático, não é? Portanto, isso é mais no plano afetivo, é mais no plano de carinhoso, amoroso entre nós, das boas
relações que temos entre nós. Então, não vejo em que medida que nós podemos criar uma situação de causa e efeito e levar isto para o plano de alguma crise diplomática ou não. Quer dizer, não creio que isso possa ser problemático. E eu aconselho que a gente brinque assim, não é? Vamos brincando assim, a forma afetiva que a gente faz uns com os outros, não é? Eu, às vezes, quando ligo para o Mano William, eu até às vezes costumo brincar com ele. É o meu Mano William da terra das palancas que estão em extinção. Estamos assim a brincar. Ele também, às vezes, fala comigo sobre a pérola do Índico, que já não é pérola. É tudo no plano afetivo. Quer dizer, eu olho mais nessa dimensão, não é? E não que isso possa um dia criar algum embaraço diplomático entre nós. Imagina se eu fosse eleito presidente de Moçambique, se isso havia de criar algum problema, por exemplo, com o head of states, o presidente da Angola. Não acredito, não creio que isso chegue a tamanho. Agora, dizer que eu aconselhar... Mano William, não estou a conseguir ouvi-lo, mas eu sei que está a falar. Sei que está a falar. Estou a estender-me muito, né? Tenho que parar um bocadinho. Né? Mas, Mano William, eu não consigo ouvi-lo. Eu não consigo ouvi-lo. Mas eu não consigo ouvi-lo. Não consigo ouvi-lo, Mano William. Alô? Ok, agora sim, agora sim. Ok. Bom, da tua porta ao seu empregado, é, alguma Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Não? Agora sim. Agora consegue? Sim. Agora consegue? Consegue Agora ouvir-me consigo. agora? Consigo ouvir, sim. Ok. Falou há pouco. Nossa, isso melhor. Agora está-me a ouvir. Estou a ouvir, Manuel. Está-me a ouvir agora. Ok. Estou a ouvir. Falou de algumas leis. Acha que a interpretação que fez do artigo 45, porque há uma questão que ele colocou que não foi respondida. A interpretação exclusiva do artigo 45 da Constituição moçambicana, que é o dever para com a comunidade que atrás citou, foi bastante para responder ao facto de se ter proclamado presidente de Moçambique, ou mais o artigo 4 da Constituição moçambicana, que fala sobre o pluralismo jurídico, que em casos de crise, a coabitação de diferentes normas. Sim. Olha, claramente, Manuel. Olha, eu penso que aqui temos duas situações. Temos realmente é algo muito evoluído da Constituição moçambicana. Mano William, que é um estudioso disso, pode dizer-me se na Constituição
angolana também o entendimento é o mesmo ou não, mas é algo muito evoluído a questão do o Estado moçambicano admitir outras formas de direito para além do direito positivo, como formas aceites para a regulação da própria vida e das comunidades. Quer dizer, isso para mim é de uma evolução impressionante. Por quê? Porque estamos a partir do princípio que a vida social, a vida política, a vida cultural, ela tem uma complexidade enorme que não pode caber nunca dentro da capacidade cognitiva até dos gurus em direito. Há áreas, há status da vida política e da vida social que não são capturáveis pela capacidade intelectual dos especialistas de direito, ao lado, digamos, imprevisível ou misterioso da vida humana. Daí que, tendo consciência disso, o próprio legislador constitucional, ele coloca uma norma que admite o pluralismo jurídico. Isto é evoluído. Para mim, isto é espetacular. Daquelas coisas para louvar e fazer continência ao legislador constitucional. Então, essa questão que o Mano William coloca encaixa-se perfeitamente, digamos, no pluralismo jurídico que está previsto na nossa Constituição, mas também há outro lado, Mano William. Há outro lado. A proclamação, a proclamar-se como presidente da República, e veja assim, proclamar-se como presidente eleito pelo povo. E não só, os decretos presidenciais que eu emiti, que foram 3 até este momento, Mano William sabe que a própria Procuradoria-Geral da República tentou interpelar-me como se eu estivesse a cometer alguma infração. E uma das questões que nós colocamos que a Procuradoria não conseguiu ter resposta é que os atos do Presidente da República, eles estão previstos na Constituição, estão catalogados. Como é que esses atos do Presidente eles se tornam efetivos? E uma das formas é a publicação desses atos em Boletim da República. E a pergunta que nós colocamos à Procuradoria-Geral da República é se eles consideravam o decreto presidencial do Venâncio Mondlane um Boletim da República. Então aqui é que vem uma questão fundamental, muito profunda do debate em matéria de direito. Porque se eles dissessem que continua a ser crime, o que tinha feito significa que estariam a admitir que o meu decreto, de fato, tinha sido elevado pela Procuradoria ao nível de um Boletim da República. E eu penso que em Angola vocês não chamam Boletim da República, vocês chamam, nós chamamos Boletim da República. Qual é o nome que vocês dão aí ao boletim? Tem um... Diário da República. O Diário da República significa que considerar crime o meu decreto presidencial, na verdade, é um tiro no próprio pé, porque estariam a elevar o meu decreto ao nível do Diário da República. Daí que a própria Procuradoria nunca respondeu à nossa réplica, porque sabiam que estavam perante um pau de 2 gumes. Tanto para um lado como para o outro, era igualmente desfavorável, né? Então, essa que é a questão fundamental. Portanto, não tem como, não há onde pegar para se considerar que é uma ilicitude eu ter me decretado, ter feito juramento como presidente eleito pelo povo e ter também emitido decretos presidenciais para regular a vida em Moçambique, sobretudo nos primeiros 100 dias, e outras questões que eu levantei, como, por exemplo, a anunciar uma nova data para os heróis nacionais e outras medidas que neste momento, se calhar, não interessa aqui muito falar delas. Portanto, Mano William, estamos aqui em 2 questões. Pluralismo jurídico, sim, mas, por outro lado, também estamos a falar da liberdade de expressão, ou liberdade de expressão, que isso se enquadra perfeitamente. Portanto, não estou de forma nenhuma a substituir um Boletim da República quando eu emito um decreto.
Pelo contrário, o que estou a fazer é por isso que nós demos o nome do Jornal do Povo, e penso que até o Mano William me acompanhou, que fomos interpelados a dizer, a Procuradoria diz que foi ao Gabinfo, portanto o Gabinfo é o Gabinete de Informação, que é uma unidade do Estado que faz o registro, o licenciamento das publicações, de jornais, da mídia, por aí fora, e disseram que foram ao Gabinfo consultar e não encontraram lá nenhuma edição que se chamasse Jornal do Povo. E disseram que nós estávamos a cometer uma ilicitude. Mas isso é muito interessante para Mano William, os outros são cultores do direito, em que nós dissemos, olha, mas nós estamos a publicar uma edição virtual, isso não precisa de nenhuma autorização do Estado para emitir um diário, um decreto dessa natureza. E eu até dei exemplos e eu disse que a minha própria filha, ela também tem uma revista dela que ela deu o nome dela e da mãe dela, que anda aí nas redes sociais. Então ela vai ser condenada por ter publicado uma revista que ela deu o nome e lançou nas redes sociais. Portanto, é interessante, né? É interessante como é que... Mas ah, aí a PGR aí não sabia que a lei tinha sido alterada, a lei 24, e que de facto nem é só os órgãos virtuais, é que até 500 exemplares não é preciso o registro na lei moçambicana. E agora não tem faixa, desde que seja para um objeto específico. Mas temos mais 2 companheiros aqui na plateia que lhe querem colocar questão e nós vamos, serão os últimos, depois vamos ouvir o Alberto Queixinacho, Anselmo Kudumola e Isidro Fortunato. Enquanto esperamos, engenheiro Venâncio, diga uma coisa. No SME em Angola, quando lhe foi recusada a entrada, não lhe foi exibido a lei 2/07 de 31 de agosto, que no número 2, no número 7, no número 2 do artigo 7, diz que a recusa tem que ser fundamentada, não lhe fundamentaram porque que se lhe recusava a entrada quando desde 2017 houve o acordo de supressão de vistos de entrada nos passaportes ordinários. sim. Olha, Mano William, agora vou-te pregar uma partida. Vou-te pregar uma partida para que todo mundo saiba que tudo quanto eu falei sobre a lei angolana, quem me deu as lições, quem me instruiu, foi exatamente o Mano William, né? Aproveito também, em público, também fazer a minha vénia, que tem sido o meu mentor nessas coisas de análise da legislação Moçambique, Angola, PALOP, e tenho granjeado, digamos, muitos frutos para a minha própria vida política e para o meu amadurecimento com a mentoria do Mano William. Estava a fazer perguntas das quais ele me ensinou. Então, está agora a avaliar o seu aluno se aprendeu bem ou não. Tudo bem, mas, mano, sim, é isso. Quer dizer, não me foi apresentada nenhum instrumento doméstico, que seria o regime jurídico do cidadão estrangeiro em Angola, nem sequer nenhum instrumento protocolar a nível regional, né? Ou da CDC, ou continental da União Africana. Portanto, nenhum instrumento que fundamentasse legalmente aquela atitude foi-me apresentada. Portanto, nenhum instrumento. Portanto, nem sequer um instrumento, nem sequer, digamos assim, a fundamentação para onde... E veja só uma coisa engraçada que aconteceu aqui. É que nós fomos levados para o avião da Airlink e fomos, digamos, chegamos na África do Sul. Aconteceu uma coisa curiosa. É que a Airlink depois quis que nós pagássemos a passagem
de Angola a Joanesburgo, de Luanda a Joanesburgo. Opa, tivemos que ter lá outra sessão de discussão intensa sobre fundamentos legais das decisões e que depois eles se convenceram que, de fato, e nos libertaram, não exigiram que nós pagássemos a passagem. Portanto, significa que os serviços de imigração da Angola não só falharam no facto de não da possibilidade de nos terem mandado de volta a sul-africana, assumindo o ônus dessa deportação, entre aspas. Veja só como é que se tratam cidadãos da mesma comunidade a este nível. Portanto, foi horripilante aquilo que aconteceu em Angola. E numa altura em que o próprio presidente João Lourenço estava em Addis Abeba a fazer um discurso que era uma antítese de tudo quanto estava ocorrendo dentro do território angolano, portanto, a falar de laços de amizade, de falar do respeito pelos protocolos migratórios entre os países da região e do continente, portanto, tudo contrário, tudo, digamos, totalmente divergente do que estava a acontecer naquele exato momento em Angola. Portanto, foi uma grandíssima ironia o presidente João Lourenço estar a proferir um discurso na União Africana e em Angola estar a acontecer exatamente o contrário de tudo quanto saía da boca dele. Apresentar uma denúncia junto da União Africana. Será que no recente encontro que teve com ele a semana passada, arbitrou a hipótese de também aliar-se a essa denúncia ou já está tudo pacificado? Venâncio caiu, vamos voltar para o estúdio e nós vamos a tomar o companheiro, boa noite, que tem, sim, apresente a sua questão. Após ter criado uma revolução com o objetivo de substituir o governo de Frelimo, como nós devemos considerar hoje, após o mesmo reconhecer o Daniel Chapo como governo de Moçambique? A segunda questão é o não envolvimento da imprensa no encontro de 23 de março com Daniel Chapo. Será que está relacionado a cheques? Só isso mesmo. Não, mas é fato. Também não é vocês. Olha assim. Não deves matar essa mudança carnal. Boa noite, Armando Varela. Só gostaria de fazer umas questões do engenheiro Venâncio. Engenheiro Venâncio, primeira coisa, gostaria de falar com ele dizendo que foi um fracasso. Eu considero, eu fui admirador dele, continuo a admirar ele, e eu acho que foi um fracasso. Primeiro fracasso qual é? O encontro com o presidente Chapo. Esse encontro, para nós, admiradores do presidente, ou do engenheiro, nos deixou muito triste. Eu acho que ele deve continuar a lutar, se eu puder, se ele vencer, continuar a lutar, para não decepcionar nós, os fanáticos, e nós, os admiradores. E também tem uma seguinte questão a fazer para ele. Será que ele confia nas instituições ou no Conselho Constitucional do Moçambique e a CNE pelo trabalho que tem feito ou que fez? Outra questão. Quais são as estratégias que pode ser aplicado para derrubar o MPLA, a Frelimo, sabendo que são partidos ditadores? A outra questão. Acredita que o MPLA e a Frelimo deixarão poder por via das eleições? E outra questão também é saber se como é possível, se faz eleições ou se faz revolução,
fora do país, nos gabinetes, com ar-condicionado, ou como é que é? Porque nós notamos o presidente saiu de Moçambique, mas o povo vai fazer a revolução. Será que é normal ele no gabinete, com ar-condicionado e o filho do povo a fazer a revolução? Sim, Malele Pans, meu nome, sou ativista. Primeiro, boa noite à TV 8. Boa noite também ao Dr. William Toneia, sou equipe. É um prazer enorme estar aqui, porque eu sou, deixa disso, sou admirador. E um específico também, boa noite, ao engenheiro Venâncio. A minha questão tem a ver com alternância política. Depois da saída dos colonos, aqui entre nós, por causa mesmo do poder, por causa das divergências, entramos numa guerra fratricida, que os que ficaram com o poder, com os que não estavam no poder, queriam alcançar o poder. Portanto, aquilo causou vários danos, muitas mortes. Os que estavam no poder permaneceram, os que pretendiam alcançar o poder, portanto, também não conseguiram alcançá-lo. Hoje, efetivada a paz, quer em Moçambique, quer também em Angola, hoje, sempre que há eleições, tem havido, portanto, um conjunto de fraudes que, consequentemente, resulta, não é, num conjunto de manifestações, como aconteceu agora em Moçambique, e também origina várias mortes, vários danos, e que, no final das contas, o que pretende assumir o poder acaba não assumindo, e o que está no poder mantém-se no poder. Eu queria perguntar diretamente ao engenheiro Venâncio, tendo em conta a experiência que passou, não era o momento de procurarmos outras maneiras, outras vias que nos pudessem possibilitar a alternância política, uma vez que os que estão no poder, causa do tempo, ou por conta do tempo, criaram raízes, estão com medo de deixar o poder, temem ser perseguidos, têm muitos bens. Acho que não era necessário encontrarmos uma outra via, outras táticas, outras maneiras que nos pudessem possibilitar uma transição, uma alternância política e que não nos levasse a mortes, a danos, mas uma alternância pacífica. Eu não sei quais são os métodos, mas essa pergunta, se calhar, o engenheiro Venâncio, portanto, podia responder. Muito obrigado. ok. Muito obrigado. Vamos estender as perguntas agora ao auditório de Alberto Queixinacho, jurista, advogado, e aqui foi o advogado que contratado para tentar defender o engenheiro Venâncio Mondlane quando esteve no aeroporto, portanto estão a ver-se aqui pela primeira vez. Alberto Queixinacho, a tua questão. Tens o som desligado. Matumona. Boa noite, obrigado. Eu penso que agora tem som, né? Agora sim, sim. Boa noite, Dr. William, e parabéns pelo espaço. Eu penso que foi um gênio ao ter pensado nesse formato e nesse espaço. Boa noite, engenheiro Venâncio. E aqui, face to face, como dizem os ingleses, sofremos juntos nesse dia no aeroporto internacional, sentimos o que é sequer ter uma informação sobre um assunto enquanto profissional, né? E aqui leva-me a alargar um bocadinho o meu argumento de que a questão que aconteceu no aeroporto não é simplesmente uma questão de lei, né? Se fosse de lei, era simples. O que se fundamenta não é só o ato que aconteceu no aeroporto internacional, todos os atos administrativos devem ser fundamentados, todos, sem exceção. Portanto, só a nossa presença no aeroporto internacional
para obter alguma informação sobre o que estava a acontecer com o engenheiro Venâncio, o não devia ser fundamentado, mas a fundamentação legal, não é uma fundamentação qualquer, de uma orientação qualquer. E eu tenho uma questão, claro, para o engenheiro Venâncio, mas antes de colocar a questão, gostaria de argumentar um bocadinho aqui, em função do que eu vou ouvindo, das questões que vão sendo colocadas pela plateia, né? E consigo trazer aqui o argumento de que um dos grandes problemas que nós temos em África e, sobretudo, em realidades como a nossa e a de Moçambique, é a desinformação. Portanto, esse é um elemento muito, muito difícil para facilitar o processo da democratização das nossas sociedades. Eu, por exemplo, estou aqui a acompanhar uma questão, ao menos que tenha sido propositada, de um indivíduo na plateia, um convidado, que diz a revolução perpetuada pelo Venâncio e o fracasso. Portanto, quer dizer, ele acompanhou quase todo esse processo e em momento algum conseguiu-se a perceber que não se tratava de uma revolução, mas tratava-se de uma exigência da reposição de um ato, que é o ato eleitoral. Portanto, isto é fruto de quê? É fruto da desinformação. Por isso é que os órgãos de comunicação social, nas realidades como a nossa e como a de Moçambique, eles não informam, eles desinformam, justamente para criar este impacto dessa confusão na mente das pessoas, lamentavelmente. Mas a minha questão dirigida ao engenheiro Venâncio é assim. Eu sou jurista, sou advogado, e não poderia fugir daquilo que é a minha profissão e o meu objeto profissional. Engenheiro Venâncio falou logo no princípio de que foi impedido por via das instituições, entre aspas, judiciais, de não participar, penso que nas eleições autárquicas em Maputo, né, de um círculo qualquer em Maputo. A minha questão é a seguinte: que garantias tem de que agora, propondo-se às próximas eleições como candidato e um partido próprio, que garantia tem de que as instituições, as mesmas que o impediram de concorrer nas eleições autárquicas, penso que há 4 ou 7 anos atrás, desta vez vão ser objetivas e não subjetivas no tratamento da sua candidatura e na legalização do seu partido. Porque um dos grandes problemas que temos é que não é com a lei. A lei, eu costumo dizer que mesmo em Angola nós temos leis suficientes. Se nós não criarmos nenhuma lei em Angola, nós vamos conseguir viver mais 100 anos, regulando-se com as leis existentes. O grande problema é a distorção que se faz das instituições e o incumprimento das leis. Elas existem, as instituições existem, mas infelizmente são inertes, são fictícios e fazem, em alguns momentos, fingem-se de mortos. Portanto, e essas instituições são as mesmas que existem nesse momento em Moçambique, não mudaram, obviamente, porque o regime político é o mesmo. Neste momento, que garantias tem de que o tratamento será diferente, que os pressupostos legais serão respeitados e que não haverá artimanhas no sentido de impedirem a sua candidatura nas próximas eleições? Ok, muito obrigado. Acho que foi tomada boa nota. Dito Dali. Dito Dali. Já está no estúdio. Produção. Sim, boa noite. Boa noite, velho William. Boa noite aí, Almano Venâncio.